Grande prazer de receber aqui nos estúdios da Top FM a Karina Vale Corotti. Ela é cirurgiã dentista e tem um trabalho aí bastante interessante na área de treinamentos. A gente vai conversar sobre isso, tem uma série de questionamentos aqui. Karina, muito bom dia. Os cuidados com a higiene, eles são higiene bucal, obviamente. Eles são tão importantes quanto os outros cuidados que a gente deve ter com a saúde, né? Quais são aí os principais cuidados que as pessoas devem ter para manter dentes limpos, saudáveis e bonitos? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Top FM. É um prazer poder colaborar aqui respondendo algumas questões que são de muita importância realmente. E quando a gente fala de higiene bucal, a gente precisa lembrar que a gente está falando de cuidados com a saúde geral. A gente pensa na boca, mas nós temos que pensar que a boca faz parte da nossa saúde geral. E quando a gente pensa em cuidados, eu acho que é muito importante a gente falar de prevenção. Não tem como fugir da prevenção. Então, a gente cuida da boca quando? Sempre. Como? Do jeito que puder. Certo. Sempre, né? Sabe por quê? Porque sempre que a gente descuida da boca, fica caro. Caro pra caramba. Então, ninguém quer colocar um carro dentro da boca, né? E os tratamentos na área da saúde, eu falo da saúde porque não é só na odontologia, são muito caros. Tudo depende de muito dinheiro, às vezes muito tempo, e a gente esquece disso, a gente vai protelando, né? Uma vez eu ouvi que os grandes, né, o problema que o dentista tem, né, não é com o colega do lado, né? Certo. O grande desafio não é o colega do lado, o grande desafio é a CVC, o grande desafio certo. Né? São as Casas Bahia, então a gente prefere comprar uma televisão nova, mas comprar uma viagem. Dúvida, é verdade. Né? Então, assim, cuidando sempre. E cuidar não é só escovar os dentes todos os dias, não é só passar um fio dental, que são cuidados básicos que qualquer dentista indica, mas o acompanhamento contínuo sempre com algum dentista. Que é muito difícil, né, Karine? São poucas as pessoas que fazem isso. Normalmente as pessoas procuram vocês, os dentistas, na hora que caiu uma obturação, que está doendo, né? Ao fato que quando você está comentando aí, né, quando você faz uma prevenção, é muito mais fácil, né? E muito mais barato. Muito mais barato. Karina, a tecnologia aí está desenvolvendo, né, novos produtos e técnicas que têm tornado aí as consultas odontológicas menos traumatizantes, né? Aquele motorzinho, convenhamos, assusta muita gente, né? E também com menos dor para o paciente. Quais são aí os principais avanços na área de odontologia? Olha, a odontologia tem tido muitas novidades mesmo em todas as áreas da odontologia, né? Quais os que nos chamam mais atenção? Eu acho que os mais recentes, talvez a gente teve um grande evento na odontologia, agora que é anual, que é o CIOSP, é um dos maiores congressos de odontologia, acho que até da América Latina, não sei dizer qual é a dimensão dele, mas reúne dentistas de várias partes do Brasil e do mundo, acontece em São Paulo, sempre no mês de janeiro, no início do ano. E acho que o que foi mais comentado esse ano foi um novo equipamento que ele vem para tentar substituir a anestesia. Opa, porque é o segundo, acho que depois do motorzinho, é o segundo grande problema, né? A famosa anestesia. E tem esse aparelho novo, né, que vem para tentar substituir. É claro que tudo custa muito dinheiro, nem todo mundo tem condições, né, de absorver isso tudo que tem de novo. Mas tem muita novidade em todas as áreas. Na área de diagnóstico, existem novos aparelhos de raio-x, que são agora digitais, né? Então, certo. Não é um trambolho, é uma coisa mais simples, mais rápida, com detalhes melhores, o que melhora muito o diagnóstico, né? Mas o que eu acho que tem trazido mais conforto ao paciente não é nem a tecnologia, mas eu creio que agora é a sensibilidade do dentista com o seu cliente. Certo. Antigamente, a sensação que a gente tem que era muito... era tudo muito rígido, né? Todo mundo arrancava dente, né? Agora não, agora a gente vê que as pessoas estão remodelando, reformando seus consultórios, tornando um ambiente mais agradável, mais humanizado, né? E ao passo que a gente entra num lugar como isso, é só na odontologia não, na saúde como um todo. Os consultórios médicos, eles estão se tornando mais atrativos, né? Mais confortáveis, para que a gente possa ter
é uma condição melhor ali dentro. Quando a gente se sente confortável no lugar, verdade. a gente libera ocitocina, né? Então a gente está confortável, está confiante, isso traz, diminui o nível de dor. Então quando a gente está se sentindo bem, confiando com quem a gente está lidando, a gente tem menos dor. Então acho que isso aí já é um grande passo. Já dá uma Agora, reduzida, né? um motorzinho continua um motorzinho. Se não tem jeito, né? Ainda, né? Sempre tem se tentado, o laser chegou para dar uma Sim. boa ajuda, existem novos tratamentos, tudo, mas ele continua firme e forte. E aí eu digo de novo, você quer fugir do motorzinho, mantenha firme na prevenção. É verdade. Né? Cuidando sempre, porque aí você escapa do motorzinho. Melhor do que esperar a tecnologia nova. É verdade, vai um tempinho ainda aí, né? Ô, Karina, muitos desses avanços que estão ocorrendo nessa área aí, né, da odontologia, e falando especificamente sobre ortodontia, né, que são os aparelhos fixos ou móveis aí, e representou um grande avanço também para os pacientes, né? Hoje tanto adulto quanto crianças podem usar, né, pode se valer desse benefício a um custo mais acessível. Isso também foi um grande avanço, né? Eu tenho meus 40 e poucos anos, né, Daniel? Não vou revelar a minha idade total. Na época, eu coloquei aparelho dentário, mas o dentista falou que só podia quando era criança. Hoje não, hoje a gente vê adultos utilizando. E isso foi um avanço também, não foi? Na área. Sim, hoje eu já tive a minha paciente mais idosa, ela tinha 80 anos. E tranquilo, né, Karina? Tranquilo, esse tipo de coisa, né? Muito tranquilo. Hoje a gente tem, sim, hoje em dia grandes avanços, a gente tem um leque de opções para tratamentos ortodônticos, especificamente falando, né? E que vão desde a mais tenra idade, né? A gente costuma começar em torno dos 5 anos, 7, 9, dependendo do problema. Isso é uma pergunta que fazem muito. Quando começar? Isso. Em que momento levar o meu filho para fazer uma avaliação? Na dúvida, a melhor idade é em torno dos 7 anos. É uma ótima idade para você fazer uma avaliação com um profissional da área, um especialista, uma ortodontia. Ali começa o primeiro direcionamento. O que é melhor fazer? Vamos esperar, vamos tirar uma radiografia, vamos tratar, né? Mas essa é uma boa época. Nem todo mundo vai tratar, nem todo mundo tem problema. Alguns vão ficar e esperar a adolescência, né? E aí nós temos, agora, eu acho que o boom mesmo veio com os adultos, porque as crianças e os adolescentes sempre tiveram bom acesso, mas a gente começou a perceber que o adulto também teve o seu lugar, né? Nesses últimos anos, realmente, acho que o forte dos consultórios tem sido realmente o paciente já adulto. E a gente tem opções de aparelho. A gente vê que como hoje em dia a informação é aberta para todo mundo, às vezes o paciente chega até, ele quer dar o diagnóstico e o plano de tratamento, né? Porque ele já leu no Google, né? Doutor Google, como o pessoal Google fala. já ajudou. Mas a gente tem os aparelhos convencionais, os aparelhos que hoje a gente chama de autoligados, que não põe mais borrachinha, né? A moçadinha não gosta, mas tem. Quando tem arrebenta essa borrachinha, é terrível. Tem os aparelhos estéticos, né? Existem aparelhos linguais, é uma linha não tão explorada, muito difícil, pouco utilizada, muito cara, mas existe. Temos os alinhadores estéticos, que são plaquinhas, que parece placa de clareamento. Sim. E a gente pode ir trocando para pequenos movimentos. Então, existem muitas opções. Para cada caso, uma indicação. Mas realmente são muitas opções, e aí com isso nós conseguimos chegar a todas as idades, né? Isso é muito importante. Mas é bom lembrar, Eduardo, que o tratamento ortodôntico, ele depende de tudo que vem antes. Então, se o paciente vem com a prevenção ou com o acompanhamento, o tratamento ortodôntico vai muito bem. Se é um paciente que ele traz na boca uma série de outras doenças, nem sempre o tratamento ortodôntico vai bem, às vezes ele está contraindicado. Então, todos os outros cuidados prévios ao tratamento ortodôntico, independente da idade do paciente, ele é de extrema importância. Então, não adianta a gente achar, hoje eu quero pôr aparelho. Certo. Ganhei aqui um dinheiro, vou guardar esse dinheiro, isso aqui vai para o aparelho. Certo. Corre para o ortodontista e acha que ele vai sair lá de aparelho. Não. Às vezes o ortodontista faz uma lista de pedidos. Olha, você tem cárie, você tem gengivite, que é uma inflamação na gengiva muito comum, né?
outras coisas para fazer. Então, esses cuidados prévios são muito importantes também para que tudo dê certo. Além da questão estética, que você ficar com os dentes mais alinhados e bonitos, tem uma questão de saúde, né? Saúde, que eu digo assim, de você ter a mordedura errada e tudo mais. Esse tratamento alinha os seus dentes para uma vida de saúde melhor também, não é verdade? Também. Um dos problemas que a gente tem quando os dentes não estão perfeitamente alinhados, e nós chamamos de apinhados, né, é a dificuldade de higienização. Isso. Quanto mais difícil fica para higienizar, maiores as chances de você acumular sujeira dentro da boca, né? E esse acúmulo, ele vai permanecendo, e a gente chama de cálculo, forma cálculo. O cálculo, ele tem uma quantidade de bactéria incrível, indescritível. E a boca é o veículo de entrada de tudo para o nosso organismo. Então, se a sua boca está lotada de micro-organismos causadores de doenças, né? Que são, aí no caso a gente está falando de bactérias, a gente começa a ter problemas de saúde. Então, existem alguns estudos, e não são tão recentes, isso não é tão novo, que mostram que bocas com uma grande quantidade de bactérias fora do normal são pessoas que têm maiores riscos de terem problemas cardíacos. Olha só, hein? É seríssimo. Então, controlar a saúde bucal significa controlar todo o organismo, toda a saúde geral. Por exemplo, também, um paciente que tem problemas de ordem digestiva. Se ele tem problemas de ordem digestiva, para ele ter um problema de ordem digestiva, começa onde? Na boca. Na boca, é verdade. E se ele não está cuidando bem da boca, ele está agredindo todo o seu sistema digestivo. Então, é muito comum um paciente que tem problemas de ordem digestiva ter problemas intrabucais também. Recentemente, eu estava com uma cliente, né, fazendo uma avaliação, e eu percebi que ela tinha alguns desgastes diferentes do comum. Eu perguntei para ela, falei, você tem algum problema de ordem digestiva? Já fez alguma cirurgia, né? Ela regalou os olhos e falou, como você sabe? Porque transparece na boca, né? Ela era uma paciente que tinha feito cirurgia para redução do estômago. E aí estava aparecendo uma série de problemas na boca por conta dessa cirurgia. Então, a boca reflete o que tem no organismo e ela causa também problemas no organismo. Então, por isso que é muito importante a gente ter esses cuidados constantes, né? Porque a gente pode estar agredindo a nossa saúde como um todo, começando pela boca. Bom, os implantes dentários, hoje aí são uma nova... Existem novas técnicas, apresentado muitos resultados satisfatórios. Fala um pouquinho o que há de mais novidade, o que há de mais moderno aí na área dos implantes dentários, que também é mais uma opção, né? Essa área da odontologia teve um desenvolvimento fantástico, né? Antigamente era só o canal, a obturação, esse tipo de coisa. Hoje não, hoje você tem várias linhas de tratamento, e os implantes hoje aí também são, vamos dizer assim, um sucesso, né, dentro das clínicas. Você falou certo, Eduardo, é um sucesso. Para mim eu acho que foi uma das maiores evoluções da odontologia nos últimos anos, e eu acho que hoje ele é extremamente seguro. Os implantes, né, são feitos a base, né, são construídos à base de um metal que se chama titânio, que ele gruda no osso, né? Ele não é puro de titânio, mas ele principalmente de titânio, e o titânio gruda nele. Então, quando o osso gruda no titânio. E aí você tem um elemento fixo ali, né, na boca. Hoje em dia, as cirurgias para colocação de implante, elas são extremamente seguras. Certo. Né? Então, eu vejo, às vezes, o paciente, ai, que medo, eu vou fazer implante. Eu falo, mas é o que tem de mais simples. Simples, quando eu digo simples, simples para o paciente. É claro que o cirurgião, ele tem um contexto complexo para colocar o implante. Mas para o paciente, às vezes é muito mais rápido, menos doloroso fazer o implante do que uma restauração. Mas a restauração toma muito mais tempo, mais desconfortável do que o próprio implante. Então a gente fala, fica tranquilo, você vai ver como vai ser tranquilo, pós-operatório tranquilo. A farmacologia hoje é incrível, a gente tem remédio para tudo, então a gente consegue controlar, né, os efeitos adversos que podem ter no pós-operatório. E a gente hoje pode
substituir um dente ou substituir a boca toda. Então, pacientes com o implante, né? Com os implantes. O paciente que antes ele era obrigado a lidar com a dentadura, hoje ele tem essa opção de ter algo muito mais confortável, melhor para mastigação, que é uma prótese ou uma dentadura suportada pelos implantes. É fantástico, é uma a gente qualidade chama de vida, né, qualidade Karina? Mais de vida. do que uma questão estética. A gente chama de praticamente a possibilidade de uma terceira dentição. Então a gente teve o dente de leite, o dente permanente e agora o dente sobre implante. É uma possibilidade muito boa, né? A gente conta com essa... Foi um avanço realmente fantástico. Karina, você é uma das coordenadoras de um instituto que atua na formação de vários profissionais na área aí, né, da odontologia. Como é que você avalia a formação dos profissionais brasileiros? Até porque aqui em Bauru a gente tem uma das melhores faculdades de odontologia do país, né? Você recebe muita gente lá. Como é que você avalia? E assim, os cursos que você coordena e tudo mais, é dentro daquilo que há de mais moderno no Brasil e no mundo hoje? Isso, a gente tem essa grande vantagem de estarmos numa cidade que cedia aí uma das melhores faculdades, eu diria do mundo, viu, Eduardo? Não é do Brasil, não, da América Latina, e muito bem conceituada, e a gente tem realmente alunos vindo de todos os lugares, tanto do Brasil como outros países também, da América Latina principalmente, hoje em dia, e a gente sempre prezando pelo melhor, né? E o brasileiro, ele gosta de buscar sempre mais, né? A competitividade traz isso. Você precisa estar sempre se atualizando, né? Lá no nosso instituto, é o Instituto de Ensino Odontológico, a gente tem cursos de diversas áreas e quando a gente tem esses cursos, o importante é dizer aqui, né, para o nosso público que está nos ouvindo, que a gente tem atendimento a essa população nesses cursos, né? E em diferentes áreas, né? Então, o paciente pode ir lá e se inscrever para uma avaliação nesses cursos. São cursos de altíssima qualidade, com os melhores professores, né? Então, tantos alunos são extremamente beneficiados e a gente tem avançado muito nessa área acadêmica também. O Brasil é muito respeitado na área acadêmica, por isso que a gente tem alunos vindo de diversos lugares, principalmente para Bauru, para estudar, porque as nossas escolas realmente são diferenciadas. Quando você diz o paciente que pode se cadastrar, isso é de maneira gratuita? Como é que funciona isso? Ele tem são taxas pequenas que a gente cobra, nunca é o valor de um tratamento convencional, porque todo o custo também é cuidado aí, né, pelo próprio aluno. Então, boa parte do pagamento do tratamento, quem faz é o aluno que vai realizar o tratamento. Então, é uma taxa que a gente cobra para cobrir o material utilizado. Então, é uma taxa pequena, R$20 para avaliação. Bem inferior a um tratamento completo. Sim, bem inferior. E aí, quando o tratamento vai ser realizado, aí o paciente paga pelo tratamento. Então, bom, por exemplo, a gente estava falando dos implantes. Se ele vai para o curso de implante para fazer, né, um implante por um aluno do curso, ele vai pagar o implante, né, o material, mas ele não vai pagar o tratamento como um todo. Então é bem bacana, uma opção bacana, né? Nós não somos uma instituição pública, então por isso não é gratuito, é uma instituição privada, né? A gente tem que pagar pelo que a gente usa. Então por isso que a gente repassa parte desse custo para o paciente. Mas é uma opção muito interessante, até nós temos, por exemplo, o curso de periodontia, que a periodontia é a base de tudo, né? Se os tecidos, o osso vai bem, os outros tratamentos dão certo. E a gente tem lá custos bem interessantes para o paciente, vale muito a pena, né, se inscrever, os tratamentos são muito bem realizados. Tá certo. Karina, muito obrigado. Olha, passou rapidinho, a gente falou, tem até perguntas aqui que a gente tinha combinado, né, de fazer para você, não ficou, vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu venho com muito prazer. Vou convidar você, porque esse também é um assunto que tem diversas extensões, a gente pode falar sobre diversas, eu não perguntei, por exemplo, sobre os enxaguantes bucais, sobre o fio dental, isso vai ficar para uma outra oportunidade. Estética, a gente vai falar também, sobre estética. Então, vamos daí daqui mais algum tempinho, você volta e a gente fala sobre isso. Muito obrigado, Karina, desejo sucesso para você, para os seus negócios, as suas atividades, tá certo? E fica aqui também o seu bom dia aqui